Muito bem, estamos começando aqui essa nossa sequência de 200 questões de raciocínio lógico da banca IBFC. Quando você conseguir entender e resolver todas essas questões, isso vai te ajudar muito a acertar mais de 90% da prova de raciocínio lógico do seu próximo concurso. Então, vejamos aqui o que diz essa questão de número 1. Acompanhe aqui comigo. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Aí temos aqui na alternativa A, faça um silêncio. Na alternativa B, que cansaço. Alternativa C, onde está o meu chaveiro? Alternativa D, um belo exemplo de vida. E na alternativa E, ainda é cedo. Veja, o que a questão quer de você aqui é que você saiba identificar quando a expressão apresentada ela é ou não uma proposição. Para isso, eu vou te ajudar mostrando aqui algumas situações, alguns conceitos e exemplos. Veja, chama-se proposição uma expressão declarativa por meio de símbolos ou palavras com sentido completo e que pode ser julgada ou verdadeira ou falsa. Veja, eu não quero que você decore esse conceito, não. Eu quero que você entenda no exemplo quando você tem ou não uma proposição. Vejamos, nesse exemplo 1. Quando eu falo Florianópolis é uma bonita cidade, realmente eu tenho aqui uma expressão, tem sentido completo, é uma expressão por meio de palavras, tem sentido completo e essa expressão ela pode ser julgada ou como verdadeira, se você entende que realmente Florianópolis é uma bonita cidade, ou como falsa, se você entende o contrário, que Florianópolis não é uma bonita cidade. Por isso que eu vou dizer que eu tenho aqui sim uma proposição. No exemplo 2, veja, o dia hoje foi muito quente. Olha, nós temos novamente uma outra expressão com sentido completo, por meio de palavras e tem sentido completo. E se de fato o dia hoje foi muito quente, você vai julgar essa expressão como verdadeira. Se não, você vai julgar como falsa. Portanto, nesse exemplo 2, nós também temos uma situação, uma expressão que é classificada sim como uma proposição. Agora preste atenção nesse exemplo 3. Toma muito cuidado com esse exemplo 3, porque quando você lê que 2 mais 3 é igual a 10, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Que está errado, que isso não é uma proposição. Mas calma, o que me interessa aqui não é o resultado matemático. O que me interessa aqui é se a expressão tem sentido completo, exatamente, e que ela é classificada, ela é julgada como falsa, porque 2 mais 3 não é igual a 10. Como nós dissemos, ou você vai poder classificar a expressão como verdadeira ou como falsa. Portanto, nesse exemplo aqui que você precisa tomar muito cuidado, você também tem um exemplo de proposição. Toma outro cuidado. Ou você julga como verdadeira ou como falsa. Nunca como mais ou menos, como indeterminado, ou verdadeira ou falsa. Agora, eu também preciso te mostrar algumas situações que rapidamente você vai identificar que você não tem uma proposição e isso ajuda muito a ganhar as questões. Veja aqui os exemplos que não representam uma proposição. Expressões interrogativas. Aonde você vai? Observe, aqui eu tenho uma pergunta. Quando eu observo aqui essa interrogação, eu já sei que se trata de uma pergunta e que, portanto, não é uma proposição. Expressões exclamativas, outro sinal que vai te mostrar rapidamente que você não tem uma proposição. Pare, olhe, escute. Expressões desse tipo, você já sabe, não representam proposição. Nesse exemplo 3, expressões imperativas, vai estudar, também está dando uma ordem. Você não vai classificar como verdadeiro ou falso, está mandando, dando uma ordem, vai estudar. Expressões que representam desejo, promessa. Ah, eu queria tanto passar no concurso, é aquela expressão vaga, expressando apenas uma vontade, um desejo, nada de classificar como verdadeiro ou falso. Então, nesses 4 exemplos, são as situações mais clássicas que você vai ver logo que não se tratam de uma proposição lógica. Bom,
Outra coisa para você guardar aí na sua cabeça é que quando a expressão ela é uma proposição, você vai dizer que ela é uma sentença fechada. Quando ela não é uma proposição, você vai dizer que é uma sentença ou uma expressão aberta. Guarda isso porque também as questões podem pedir dessa maneira, se você tem uma expressão fechada ou aberta. Proposição fechada. Não é proposição, sentença aberta. Voltando agora aqui para o exemplo, como você já conhece os conceitos e já está de olho nos sinais que eu te falei, rapidamente você vai ganhar essa questão, porque ao ler aqui essa alternativa A, faça um silêncio, é aquela coisa da ordem, da imperativa, então você vai ter aqui uma não proposição. Rapidamente na letra B, acompanhe o sinal aqui, o exclamativo, também te mostra que você não tem uma proposição, como também aqui a letra C que está perguntando, olha a interrogação. Então vejam que quando você conhece o caminho, rapidamente você vai se livrando das alternativas. Ficamos apenas com as alternativas D ou E. Um belo exemplo de vida. Olha, esse é aquele tipo de expressão vaga, um belo exemplo de vida que eu não estou classificando, não posso classificar nem como verdadeiro, nem como falso. Vou só colocar uma observação com relação a essa letra D, um belo exemplo de vida. Caso eu tivesse atribuído um belo exemplo de vida a alguém, por exemplo, João é um belo exemplo de vida. Aí sim, eu estaria atribuindo a qualidade de ser um belo exemplo de vida a uma pessoa, a João. João é um belo exemplo de vida. Se você concorda, verdadeiro. Se você discorda, falso. Aí você teria uma proposição. Então, nesse caso aqui, você, na letra D, você não tem uma proposição. Sobrou, portanto, para a gente aqui a alternativa é ainda é cedo, que é aquela expressão que se realmente ainda é cedo, você vai classificar como uma expressão verdadeira, se não, você classifica como expressão falsa. Portanto, a letra D é o que responde aí a nossa questão. Viu como fica fácil quando você conhece o exemplo? Então, nas próximas questões que tratam desse assunto, rapidamente você vai resolver e vai acertar mais uma questão lá no seu concurso. Eu te espero daqui a pouquinho na nossa próxima questão. Até lá!